Boa noite a todos, estamos iniciando nesta sexta-feira mais uma edição do programa Dimensão Espírita. O programa é gerado diretamente da Associação Espírita Consolador Prometido de Içara. Hoje, no programa, nós temos a presença de uma pessoa que é muito importante, para mim e para o Edson. Eu já vou dizer por quê, para vocês. Rogério Lima, seja bem-vindo ao programa. Boa noite a todos. E estou feliz pelo convite. Orei a Deus assim para que eu possa participar, contribuir, auxiliar. Roguei a Deus que eu possa ser amparado por bons espíritos, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que eu já estou amparado por irmãos que têm estudado, se dedicado bastante. Então, me sinto mais tranquilo. Edson, boa noite. Fazia tempo que aqui tu nunca tinha vindo, né? Nesse trabalho não. Nesse trabalho não, tu havia ido na rádio? Foi na rádio. Então é assim, como o nosso programa ele é universal agora, a gente diz assim, boa noite a todos que estão nos assistindo, mas também bom dia para quem assistir depois e boa tarde para quem assistir à tarde. Internauta tem... Rogério, é um prazer tê-lo aqui e o Gilberto acho que tocou num assunto que tu é um cara especial para nós dois. E depois eu queria falar dessa especialidade que tu és para mim, mas o Gilberto como é o mais velho, ele abre o assunto, depois eu termino. Mas ele você tem assunto porque eu sou filho dele. Primeiro, não, é que o povo não sabe que tu é filho dele. Primeiro, para começar, o Rogério é meu filho. E eu digo que ele é importante para mim e para o Edson vai contar a história dele e eu conto a minha. O Rogério ingressou no Espiritismo antes de mim. E ele utilizou um método muito interessante para me trazer para o Espiritismo, Edson. Sabe o que ele fazia? Ele levava os livros para casa e deixava assim, em cima do sofá, em cima da mesa. E eu, como tudo que cai na minha frente, eu vou lendo, eu li o livro, que interessante isso aí, comecei a ler. E a partir da leitura eu comecei a me interessar. Então foi uma forma pela qual eu fui atraído para conhecer a doutrina através exatamente do meu filho Rogério. E a tua história, como é que foi? Bom, a velha história, a velha máxima do Espiritismo, que a gente usa assim, que a gente vem ao Espiritismo ou pelo amor ou pela dor, Na verdade, eu vim por consequência da minha esposa Elizabeth, que na vida dela tinha sempre aqueles transtornos, que a gente nunca consegue explicar, mas em todos os médicos que ela ia, e a gente ia junto, eles diziam, após algumas consultas, já foi numa casa espírita? E isso foi marcando. Aí nós morávamos em Tubarão, eu vim embora, aí ela também por algum probleminha de saúde, ela foi na doutora Senilde, em Criciúma. E obviamente a doutora Senilde no final da entrevista, da consulta, perguntou, tu nunca foi numa casa espírita? E aí a gente descobriu, aí a gente começou a pensar em ir numa casa espírita. Na verdade a gente teve uma outra experiência, mas isso eu vou contar quando alguém de Tubarão vier aqui, a experiência que a gente teve lá em Tubarão. E aí, um dia, esse moço me faz uma visita num apartamento que eu morava aqui no centro, e a gente conversando sobre assuntos diversos da vida, eu perguntei o que ele estava fazendo da vida, ele disse, tal, e agora eu estou no Espiritismo. E a partir daquele dia da conversa e das explicações que ele me deu, eu ainda era um pouco medroso a respeito do assunto, ignorante do assunto, e a partir da conversa que eu tive com ele, na segunda-feira seguinte a gente foi, na época que o Consolador era numa garagem na casa da dona Vanilda, e aí a gente ingressou no Espiritismo, influenciado por esse rapaz. Não botou o livro na minha sala, mas botou pensamentos bons na minha cabeça. E o Rogério nos traz para a reflexão na noite de hoje, no programa de hoje, um tema muito interessante. Pobres de espírito. Uma expressão que não tem sido muitas vezes compreendida por aqueles que se debruçam sobre a análise do Evangelho do Cristo, Mas vamos deixar que o Rogério faça o relato. Deixa eu pegar isso aqui. É sempre assim, Rogério, a gente transfere... Deixa eu explicar para as pessoas. Eu não sei ligar, então eu deixo para o Edson ligar para mim, para eu me ver depois aqui no ar, tá vendo aqui, para me acompanhar aqui a minha imagem. Eu peço para ele sintonizar ali no Face, porque eu não sei fazer ainda. Daqui a pouco eu vou aprender. Então, todo o programa é a mesma coisa. Bem, Rogério, eu gostaria que você fizesse o relato sobre esse tema, que inclusive você muito bem abordou numa palestra que você fez sobre essa temática. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar matriculado
Aí eu estou matriculado na Casa Espírita e eu estou matriculado lá em Criciúma, no Ceará de Jesus. Que é a casa que eu me identifiquei, que eu procurei quando eu precisei. E lá eu encontro amigos também maravilhosos, como vocês são para mim, né? Porque além do meu pai, não preciso nem me alongar para dizer quão é importante, o Edson é meu companheiro, ele trabalhou comigo quando eu estava iniciando na Organização Lima. Teu professor, né? Na escola. Foi, nós programação, quando a gente estava mexendo programação junto, fosse meu professor. E é meu companheiro de coral. A gente canta junto, é uma coisa boa, é um reencontro. Aqui daí já é o coral, a gente já é. Sabe que é meio mafioso esse programa da Dimensão Espírita, né? A gente acaba que vem pra cá, assim, os convidados a gente descobre, a gente tá sempre ligado com alguma coisa, né? Eu não penso que seja mafioso, eu penso que seja uma corrente legal, uma corrente de amizade, os laços. É um mafioso positivo, se apertando, não fique constrangido. E como eu estou matriculado lá, eu tenho tido essa oportunidade, um convite da casa, de fazer exposições. E o Ceará de Jesus tem procurado, nos sábados, trabalhar em cima dos ensinamentos morais de Jesus. Trabalhar em cima, principalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra basilar da doutrina, foi quando Allan Kardec ele empresta a voz dos Espíritos para comentar sobre o Evangelho de Jesus. Porque sobre o Evangelho, muitos já tem escrito, né? Vários autores, vários pesquisadores, muitas pessoas se aprofundam. Mas esse trabalho de passar a opinião, passar observação, passar ensinamento para a voz dos desencarnados, as consciências sem corpos, aqueles que não estão mais na matéria, nos trazendo uma visão diferente, uma visão diferente e ampliada da vida dos ensinamentos de Jesus. Então ele merece realmente bastante atenção. É claro que a doutrina espírita, ela nas suas 3 aspectos, né, ciência, filosofia e religião, ela tem que ser estudada nesses aspectos. Mas no final, o importante é o aspecto moral, porque a gente pode estar aprofundado em ciência e não está se modificando, não está trazendo resultado moral. Então o Ceará de Jesus, ele faz assim um planejamento, pelo menos esses anos recentes, e foi nos convidado para falar sobre esse tema, que está na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o capítulo aqui? O capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Nossa literatura é muito rica, ela é muito boa. Mas assim, quando a gente vai fazer uma exposição, a gente procura no YouTube, tem bastante trabalho, tem bastante pessoas que pesquisam, e eu gosto também de ver outros irmãos de outras religiões estudiosos. Eu aprendi com o Haroldo, o Haroldo Dutra Dias, esse grande profissional, que veio nos trazer revelações sobre o judaísmo, a importância de a gente compreender o judaísmo para compreender o Evangelho de Jesus, para a gente voltar no tempo, para a gente compreender as mensagens. Contextualizar exatamente a mensagem de Jesus. Não só trazer a mensagem para os dias de hoje, a gente sentar lá na frente de Jesus naquela época para entender a linguagem que ele estava usando. Né? E ele, assim, com esse trabalho maravilhoso com um pastor amigo dele, que estudam juntos, mais aquela freira, eu sempre confundo, é Ayla, né? Ayla. Sempre a acentuação do nome dela eu confundo. Então eu estava pesquisando sobre esse assunto e encontrei um arqueólogo, ele é, eu vou aqui botar o nome dele, o Rodrigo Silva. Ele é um especialista, eu vi ele falando num programa do Jô Soares, né? Ele é um pastor adventista e ele, qual aqui a capacitação dele? Ele é arqueólogo, formado, doutorado na USP, e ele trouxe bastantes informações. E eu estava procurando sobre esse tema e vi ele trazendo algumas anotações, observações sobre aquela descoberta que houve dos manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. E lá ele trouxe uma informação muito interessante que eu achei que seria muito construtivo se eu trouxesse para a nossa fala.
que ele diz que foram encontrados nessas cavernas. O que são essas cavernas? Tinha um pessoal essênio, no tempo de Jesus, eles seguiam o conhecimento da época e afastando-se, né, nessa parte do Mar Morto, de costas leste do Mar Morto, essa região, eles teve uma época lá no ano 60, houve uma perseguição e tudo, e eles esconderam bastante material que eles tinham, tá? Eles tinham muitos materiais, manuscritos, pergaminhos, e foi encontrado por volta de 1940, 1950, esses manuscritos. Tá? O pessoal já vai pesquisando aí. O interessante não encontrar esses manuscritos, sem alterar a tua história, Rogério, isso, vai é verificar que aquilo que eles viram escrito naquela época, logo depois da morte de Jesus, e o que a tradução trouxe não alterou muito, né? Sim, foi isso que chamou a atenção, porque foram encontrados mais ou menos 900 cópias, que eram 350 documentos, né? Dentro daqueles 350 documentos tinham cópias. Foi um processo de anos para encaixar as pecinhas, né? Para encaixar, porque o material estava estragado, o material estava absorvido pelo quase tempo. 2000 anos depois. Né? Mas foi exatamente isso, a percepção da fidelidade da cópia que eles tinham dos escritos. E o que chamou a atenção, diz o Rodrigo Silva... Ou seja, eles compararam um texto que foi trazido, cópia hoje, com aquilo que foi da época. Então eles olharam, peraí, tá exatamente. Porque até que era uma missão daquele povo, né? O povo hebreu tinha essa missão de trazer essa mensagem. Então, ele anota que foi encontrado na caverna 14/7, que foi a primeira gruta, né? Ou melhor, na primeira gruta foi encontrado um documento que eles colocaram como um documento chamado 14/7, que é um salmo que não está na Bíblia, por sinal, porque não foram encontradas só obras que estavam na Bíblia, foram encontrados outros pergaminhos. E esse salmo não está na Bíblia, mas está escrito em hebraico antigo, do tempo de Jesus, e lá, um salmo de graça, de ação de graças, escrito provavelmente por eles naquela época, tem essa expressão, que é Anavei Ruar. Anavei Ruar. Anavei, aqueles que se curvam. Anavei significa os pobres, os humildes, aqueles que são suscetíveis à ordem de um mestre, né? Anavei. E Ruar, que significa vento, significa também espírito. Tem esse ao vento. Exatamente. Esse significado é fantástico, né? Então, Anavei Ruar, aqueles que se curvam quando o vento passa. Aqueles que se curvam quando o sopro de Deus passa e se curvam na direção que Deus quer que se curve. Porque se não se curvar, quebra. Exatamente. Não, pela força que exatamente. Pela humildade. Então, esse norte aí, que eu achei muito interessante, porque a gente já viu os estudos do Haroldo e vários estudos. E é uma expressão idiomática, né? Sim, uma expressão idiomática que tinha exatamente esse significado, porque ele compara como falou ali, né? Com uma planta, com uma árvore que se curva ao vento e depois volta para um lugar. Hoje a gente poderia usar uma expressão muito comum que é resiliente, né? Ele se adapta a uma situação nova, né? E volta sem se quebrar, né? Ele se adapta a situações contemporâneas. Mas ele se curva ao sim, claro, é Deus. Claro, sim, porque às vezes a gente se curvar para Deus, é se curvar para Deus e não se curvar para o mundo, não se curvar para uma situação difícil, né? É você firme para uma vontade. Eu não sou estudioso, mas ouvindo o Haroldo Dutra a gente aprende muito, né? Mas falando do hebraico, é que na verdade o hebraico era pobre de expressão, né? Uma palavra significava muitas coisas. E eles não tinham abstrato, né? Então, muitas vezes tu diz o pobre de espírito, aquele que se curva, mas estão no mesmo contexto, né? Tu imagina a língua há 3, 4 mil, 5 mil, 4 mil anos atrás, né? Tinha pouco vocabulário, que era uma coisa boa, não era ruim não.
O grande problema das línguas atuais, e ninguém conhece elas com profundidade, porque ela enche de vocabulário e de explicação, no fim, né, dificulta as coisas. Alguma observação só para a gente, assim, comentando. Um salmo era uma música. É como se a gente levasse hoje, né, já porque você está falando do coral aqui, o salmo eram as músicas que eram cantadas nos locais religiosos, né? Então tinha a letra, mas tinha a música. A Bíblia, ela não registra a música, né? Não tinha ainda o registro lá da maneira como eles cantavam esse salmo. O que registra é as palavras que eram ditas na canção, né? Mas eu estava pensando, antes de vir para cá, numa fala do profeta Isaías, que foi transformada em música, em vez de quando a gente canta. Porque realmente a música, ela fixa, ela grava, né? O coral espírita, ele canta as bem-aventuranças, e quando a gente vai fazer um trabalho, uma exposição, e quer lembrar as bem-aventuranças, eu meio que falo, meio cantando aqui na mente, porque é uma forma muito boa de memorizar. De memorizar, né? É uma técnica fantástica. espetacular de memorização. Então, essa mensagem, e por que se diz expressão idiomática? Porque a gente traz para aqui para o português e ele entende diferente. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito que inicia falando aquele capítulo, ele já diz isso, que muitos riem desta afirmação, não compreendem o que quer dizer, pobre de espírito. Porque quantos de nós não falam, que pessoa malvada, pobre de espiritualidade, pobre de espírito, é normal que a gente... pobre é uma pessoa que tem um espírito pobre, né? É muito normal. Então esse conceito e é bom entender o seguinte, que as pessoas que estavam ouvindo na hora que Jesus falou, eles compreendiam, era um conceito entendido por eles. Então eles estavam lá e compreenderam quando Jesus falou isso. Pobres de espírito, aqueles se curvam quando o sopro de Deus passa. Agora o que chama a atenção é que teve apóstolos que compreenderam mais ainda, porque eles tinham vivido uma experiência antes. O Haroldo já tinha contado na Bíblia, nos lembrado na Bíblia, que, por exemplo, quando Jesus fala a parábola do bom samaritano, Jesus conta o bom samaritano, ele tinha vivido um episódio com os apóstolos, quando eles estavam vindo para Jerusalém, que os apóstolos ficaram chateados com os samaritanos, que eles não atenderam bem eles. E quando Jesus vai lá em Jerusalém, ele começa a contar uma parábola falando do bom samaritano. Então, sempre os ensinamentos de Jesus também estavam ligados ao que ele estava vivendo com os apóstolos. E essa informação em que Jesus fala no monte, como diz o Evangelho de Mateus, e vendo a multidão, subiu ao monte, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, ele ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Aqueles que estavam ali ouvindo, como foi dito, eles sabiam o que dizia essa expressão. E o apóstolo que estava junto com ele, Mateus, Lucas, como é que é? Não, é o Mateus. É o Mateus, né? Mateus que anota, ele anotava, né? Mateus capítulo 5. Levi, porque ele também é chamado de Levi, por isso que eu me confundi. Aliás, o nome dele era Levi. Depois mas enquanto cobrador de impostos era Levi. Isso, Jesus vai lá e chama ele para trabalhar. O Levi, ele teve um conhecimento, antes dessa fala, ele foi preparado por Jesus. E como é que a gente sabe disso? Porque é esse o patrimônio da doutrina espírita que a gente tem que levar em consideração, que é as obras trazidas do mundo espiritual para nos esclarecer. As revelações do mundo espiritual. Porque sim, a gente foi, por exemplo, buscar esse nosso irmão Rodrigo Silva, que é arqueólogo, estudioso, doutor. Ele tem um programa muito interessante que é Evidências. Ele é rico de conhecimento, mas algumas coisas que ainda a gente não tem informação, os estudiosos. E essas psicografias trazidas pelo Chico, principalmente, que é um médium seguro, um médium de confiança, que viveu a caridade, não se beneficiou dele mesmo, daquilo que a espiritualidade trouxe, ele se beneficiou no sentido do trabalho mesmo que ele fez, da amizade que ele teve, mas porque também, se a gente dizer que fazer o bem não é bom, não estamos fazendo uma boa propaganda. Ele se beneficiou. Tu quer dizer que ele não se beneficiou financeiramente? Financeiramente. No trabalho dele, né? E aí, essa obra é uma obra chamada Boa Nova. Essa obra ela é muito interessante porque ela é como se fosse o make-off desses detalhes que aconteceram
no Evangelho de Jesus. Ela, em conjunto com Paulo Estevão, há 2000 anos, são várias obras. E esse autor, que é Humberto de Campos, é famoso, né? Porque ele era um escritor. Academia Brasileira, mas ele aqui como espírito, ele já tinha morrido, aí vai para o mundo espiritual e lá continuou o trabalho dele, né? De pesquisa, de repórter, né? Repórter do mundo espiritual, trazendo revelações. E qual é a revelação que ele traz? Ele conta um fato que aconteceu antes de Jesus falar as bem-aventuranças. Ele conta que Jesus convidou Levi para ser o seu discípulo, vai até a coletoria e diz, te convido para me seguir, para a implantação do reino do céu na terra. Muitos se admiraram, porque Jesus convidou uma pessoa que não era bem vista, porque ele era cobrador de impostos, né? Mas ele aceita, e o livro conta que Levi estava em casa e um grupo de pessoas simples e pobres procurou ele na casa dele, porque eles tinham ouvido a mensagem de Jesus, estavam interessados em ajudar. Então foram lá saber de Levi mais informações para trabalhar com acerto sobre isso. Aí chegaram lá, perguntaram para Levi, e o Levi, segundo o livro, diz que estranhou, que realmente o reino dos céus, Jesus veio trazer o reino dos céus, veio trazer essa mensagem para os irmãos se congregarem, mas que o que eles, pobres, mas realmente miseráveis, pessoas em dificuldade, poderiam auxiliar no Evangelho? Eles foram lá se oferecer para ajudar, mas o que poderia? Então é uma forma bem dura que ele agiu. Até o Humberto anota que ele chegou, se dirigiu para um deles e disse, e tu, Pafos, que podes auxiliar aleijado como és? Aí ele se dirige para outro e diz, e tu, Áquilas, que fosse abandonado pela família sob peso de sérias acusações, acaso poderias edificar alguma coisa? Umas palavras duras para aquelas pessoas simples que foram procurar um discípulo de Jesus para ajudar. Ali ele agia como homem, né? Ainda como Levi, né? Como nós, né? Ele agiu como nós ali, como a gente julga as coisas, né? As pessoas. Não, o que essa pessoa pode contribuir? Pois, coitado, ele não tem condições nem de cuidar de si mesmo. E aí o que acontece? Segundo o livro, as pessoas saem cabisbaixas, tinham sido motivados por Jesus, eles tinham sido tocados anteriormente pela mensagem divina, e aí saíram com um balde de água, assim, naquele banho gelado. Jesus chega na casa de Levi, junto de outros apóstolos, e ele conta, né? Ó Senhor, teve aqui um grupo, aí eu falei, fui sincero com eles e tal. Aí Jesus... Bota sincero. Se aí eu já digo, não é nada disso, Mateus. Ô Levi. Não, é que eu acho que ele não sabia o que vinha depois. Não é nada disso, rapaz. Tu perdeu completamente. Tu não entendeu a mensagem. Tipo assim, o Levi falou isso para Jesus, que tratou esse povo, porque não havia acontecido a ceia ainda. Porque se na ceia ele tivesse visto, quando Pedro diz assim, não, eu te amo, eu não vou te negar. Ele disse, não, tu vai me negar 3 vezes. Ele não teria dito isso para Jesus naquela hora. Ele ia saber que o negócio ia ser firme. Que emoção aqueles homens passaram, né? Fantástico. É. E aí o que aconteceu? Quando Jesus chega, ele comenta, e é interessante que o Humberto ele traz, parece que a gente está vendo Jesus olhar nos olhos de Levi, esperar ele contar tudo, e diz, aí ele começa a falar com Levi, no entanto, Levi, devemos amar e aceitar a preciosa ajuda dos desafortunados da sorte. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles tristes e deserdados, na imensa família humana? E tem mais o texto, né? Ele começa a comentar, mas isso já chamou a atenção, devemos amar e aceitar a preciosa ajuda, já diz como preciosa. Aí Jesus, não sei se é interessante eu contar um pouquinho sobre isso aí. Tudo é importante aqui. Aí Jesus continua, os bem-aventurados, os de boa sorte, eles não precisam de boa notícia. Já nas derrotas da vida, nós escutamos a voz de Deus mais alto. Aí ele diz assim, já percebestes os vencedores do mundo com a mais alta preocupação de preservar os frutos da sua conquista material? É o que acontece, a gente acaba querendo preservar os frutos da nossa conquista material. Aí ele começa a dizer, Levi, figuremos, imaginemos que os vencedores do mundo viessem até nós
apresentando suas armas exteriores, apresentando seus troféus de conquista, né? Eles viriam até nós, com os seus carros, com as suas espadas, seus troféus, se oferecendo para nos auxiliar. Ele imagina, né? Para Levi imaginar essa situação. Aí ele começa a dizer, de certo que eles trariam consigo esse manancial de escravos e começariam por protestar pelas pregações simples que Jesus fazia nas estradas da natureza. Olha o que Jesus está falando, né? Ele começa a imaginar, olha, Levi, será que... Se eles estivessem aqui, eles iam reclamar do jeito que eu estou falando. Eles iam nos acompanhar, como a gente acompanha nas estradas, andando por aí, e ele diz assim, ó, por ainda não estarem desarmados da vaidade das suas conquistas, porque realmente, né, quando a gente tem uma conquista material, é difícil não ter uma vaidade. Ainda desarmados, de certo que iriam querer construir jardins suntuosos, palácios soberbos. Jesus já está citando o futuro, né? E ele começa a colocar nessa fala com Levi essa análise em relação às pessoas que são vencedores no mundo. Qual é a dificuldade? E uma das dificuldades é essa, ao ponto de ele dizer assim, ó, por vezes eles relembrando a ação das espadas mortíferas, por vezes desejarão implementar o evangelho a ferro e fogo, acabando por exterminar-se mutuamente, uma vez que cada um vencedor do mundo se acha mais importante do que o outro. Tecnicamente, Jesus não fazia predições assim, né? Ele não quis ser nosso... mas eu digo assim, claro, eu vos mandarei o Consolador prometido e tal, mas que esse templo aí vai ser destruído em três. Mas no sentido assim, ele não fazia predição para jogar uma coisa lá para a gente ficar pensando no que aconteceu. Ele botava nas entrelinhas coisas que iriam acontecer. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala essa frase para ainda Levi, Mateus, e ele diz como, me lembra? Queremos implantar o Evangelho, a espada. E aí depois, na Idade Média, é assim que nós tentamos implantar o Evangelho no mundo, abaixo de espada, né? Usando a cruz no nosso uniforme ainda. E acabando exterminar-se uns aos outros, né? Porque realmente cada um se acha... Eu queria dizer, ele não estava fazendo uma predição de cruzadas, mas estava... Não, mas ele acabou fazendo, ele fez essas predições. Ele sabia a natureza humana, como é que ia se comportar, né? Até porque um professor, ele já sabe, um professor universitário já sabe assim, o que os alunos da primeira série, segunda série, terceira série, os erros mais ou menos que a gente vai fazer, que a gente vai cometer, né? Ele tem uma visão ampliada. Eu achei interessante que aí ele começa depois, bota essas dificuldades e daí começa a dizer por que é interessante os simples, né? Aí ele diz, devemos amar e aceitar a preciosa ajuda, porque as pessoas simples, os desafortunados, eles romperam os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Quer dizer, a dor, a humilhação fez com que quebrasse os elos mais fortes que prendiam a ilusão. Quantas vezes a gente não acha que o mundo vai acabar? Eu vou falar uma experiência minha. Eu tive uma depressão ao ponto de, por recomendação da família, ter que passar por uma internação. E para mim é o fim do mundo. O que vão pensar de mim? O que vão pensar que eu sou louco? Orgulho, né? Que eu sou louco? Orgulho da tua figura, né? Então, assim, foi uma quebra de... A gente tem um monte de corrente de orgulho, né? Mas para mim, no meu ponto de vista, foi uma quebra de uma corrente. Porque eu vi que a vida continuava. Eu percebi muita coisa lá nessa parada, que eu realmente precisava mudar, o que estava errado em mim. A minha alma estava, naqueles dias que eu fiquei lá, a minha alma, como meu coração estava mais apto a receber as intuições que eu não estava querendo receber. Então, a quebra de uma dor, ela quebra ilusões que a gente tem. O próprio Haroldo chama atenção, né? Qual é o momento que nós mais nos aproximamos de Deus? No momento que nós estamos lá, vitoriosos no mundo, que a gente nem se lembra de Deus, ou naquele momento que a gente passa por uma doença, um sofrimento, que daí a gente lembra de Deus? Olha a importância que tem todo esse processo que nós estamos passando. Mas o que é importante, que ele coloca ali,
Aí ele começa, né? As dificuldades da vida são chagas, são luzes que Deus coloca para acender a nossa alma. Mas o que é interessante é que a base do Evangelho, ele vai dizer assim, ó, a base do Evangelho, a base será os pobres de espírito. Porque o pobre de espírito, segundo o nosso entendimento, ele viu que não deu certo do jeito que ele estava fazendo. Porque se houve uma derrota, uma dor, é porque a gente fez alguma coisa que não estava certo. E por vezes a gente insiste e continua. Então essa quebra do orgulho, ela deixa o nosso coração mais sensível. E agora, você tem que olhar para dentro de si e dizer, do jeito que eu estava fazendo não estava dando certo. Não estava dando certo. E a gente olha o pobre de espírito, aquele que realmente ele reconhece que não estava no caminho correto, ele passa um sofrimento, uma dor, alguma coisa que faz com que ele mude a sua trajetória na sua vida, né? Porque a gente tem que matar o homem velho, nascer o homem novo. Que o Evangelho de Jesus diz que é preciso nascer de novo, e nós sabemos que existe a reencarnação. Para nós espíritas isso é ponto pacífico. O que nós temos que lembrar é que nós temos que nascer da água e do espírito. Nascer da água é reencarnar, renascer da água é reencarnar. Tá bom, não vou nem renascer do espírito. Porque eu posso reencarnar com o mesmo hábito várias vezes, e aí eu não vou me modificar. Então essa renascer do espírito, que é essa proposta que o sofredor, ele tem a oportunidade, ele tem aquela oportunidade, aquele é o momento, mas ele tem que se conscientizar que existe uma força maior, que mesmo na derrota, Deus estava junto com ele, que é uma coisa interessante. Sim. Sabe por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, nessa questão, fala daquelas pessoas que não aceitam a Deus, os orgulhosos. Qual é o problema? Não, eles estão continuando. Continuam sendo filhos de Deus, o problema é deles. Deus não vai deixar de amar. Então, são as pessoas É da o filho ciência. birrento, né? É o filho birrento, né? Não, pessoas de ciência. Trazendo do material, é o nosso filho birrento. Que a gente vai continuar gostando A gente dele. ama o nosso filho, mas ele é birrento, ele é birrento. E é uma fase do espírito. Sim, uma fase. Do espírito. Ele precisa passar. Até porque foi Deus que colocou dentro de nós um instinto de preservação, de onde vem todos os nossos defeitos morais. Então foi Deus que colocou o instinto de preservação. O orgulho e a vaidade, ele foi colocado em nós, no sentido do instinto de preservação, é que a gente exagera, né? Para que a gente se dê como pessoa, ser, e a gente depois se despoje dele. É um trabalho nosso. Mas nesse processo a gente se acha o melhor. Então o Evangelho fala das sumidades, pessoas que são muito inteligentes, ali o Evangelho segundo o Espiritismo, e se acham, como é que se diz, o último bolacha da pacote. Eu me lembro da história do Sócrates. O Sócrates, ele foi obrigado a tomar cicuta, né? Houve um julgamento. E o julgamento dele é muito interessante porque ele faz a própria defesa, e isso já é uma coisa ruim, porque a pessoa se autodefender, né, vai ter que se autoelogiar. Aqui na época era muito baseado em testemunho. Sim, né? E depois a própria pessoa dizendo, não, pois é, mas eu não sou o culpado. E aí ele faz uma análise no momento em que ele vai conversar com 3 personalidades, né? Porque quando eles tinham dito que ele era o oráculo de Delfos, ou seja, o espírito consultado lá em Delfos, na cidade de Delfos, disse que ele era o homem mais inteligente do mundo. Aí perguntaram para ele o que ele linguagem achava. de hoje, o oráculo seria um médium, né? Médium. Aí perguntaram para ele o que ele achava disso. Aí ele disse assim, não, eu acho que tem razão mesmo. Eu vou dizer por quê. Eu tive conversando para saber se isso era verdade, eu fui consultar as pessoas. E conversei com o médium, e ele, por ser médico, entender da profissão dele, me explicou um monte de coisa que eu não sabia. Então eu disse, então realmente eu não sei nada. Porque eu leio, isso aí eu não sabia. Aí daqui a pouco, perguntei outros assuntos, aí o cara sabia tudo. Pelo fato dele ser um médico, um advogado, não importa, Estudava, né? achava que ele também entendia de todas as outras coisas. Quando não. Daí ele foi consultar um trabalhador, um político, etc., um artesão, que tinha a mesma visão, sabia bastante do ofício dele, mas isso não quer dizer que ele sabia de outro. Por exemplo, o Kardec faz sempre esse tipo de comparação, né? Não é porque o cara seja um arquiteto que ele entende de música. Ele é um baita de um arquiteto, não pode não entender nada de música, entendeu?
Então aí é que está o problema, né? As pessoas serem altamente intelectualizadas na atividade dela e achar que entendem das outras coisas também por causa disso. Verdade. E o que o Kardec traz, que é uma observação muito interessante, é que mesmo algumas pessoas reconhecendo Deus, ele diz assim, não, reconhece Deus, existe Deus. Não, reconheço, existe Deus. Mas ela não reconhece a solicitude de Deus. E essa solicitude é fantástica. Esse Deus que o Espiritismo tenta nos colocar para a gente compreender, ele auxilia para compreender, porque na verdade a gente só vai realmente compreender com a nossa vivência, né? Como espíritos puros, aí a gente vai conseguir entender cada vez melhor. É uma questão intelectual, mas que nos ajuda hoje, né? Então o Espiritismo ele mostra a questão da solicitude, da providência divina. Então, Deus ele está agindo agora, nesse momento, conosco. O instinto, o animal lá no fundo do oceano, que necessita se alimentar, e ele consegue fazer uma coisa muito inteligente para pegar o outro ser, outro peixe, outro ser vivo. E aquilo ali, o instinto dele é Deus agindo. Sim. Deus está em todos os lugares. E Deus uma fonte infinita de vida. Já pensou? É infinita, não acaba, né? A gente fica pensando numa fonte de água, jogando água infinitamente, gerando vida infinitamente. Então, essa solicitude de Deus, a pessoa que começa a compreender essa solicitude de Deus, ela assim, o que eu tenho agora é graças a Deus. A família que eu nasci, graças a Deus. Os amigos que Deus colocou na minha vida, né? Eu vou dormir e o meu corpo joga ali suco gástrico que faz isso, faz aquilo. Bate o coração. Respira. Há uma solicitude muito grande que a gente nem imagina. Então não dá tempo de você ser orgulhoso no sentido, não, esses meus méritos, eu trabalhei, tudo. Claro que nós temos méritos, mas sem reconhecer que Deus deu essa permissão, colocou pessoas para que você consiga, fez nascer uma família que há possibilidades, ou várias outras situações. Então, só reconhecer que existe um Deus, um Criador, como um ser que fez o mundo lá e deixou, ou reconhecer um Deus como um ser ativo agora. Que está no comando, né? Porque às vezes as pessoas se esquecem disso, né? Como você está falando. Quem é que está no comando do universo? É Deus. Aí nós estávamos comentando entre nós, assim, pois é, né? O mundo hoje está perdido, de repente estoura uma bomba, daqui a pouco. Como se não tivesse um Deus por trás disso tudo, comandando e dizendo, até aqui vocês podem ir, daqui para lá vocês não podem ir, né? Vocês lembram da psicografia que o Chico fez ao vivo em 1971, no Pinga Fogo? Que aí no final do programa, que passou horas, né? Que era para ser um programa mais por menos tempo, e foi na televisão brasileira até um fenômeno. No final ele faz uma psicografia. Ele bota o som e vai escreve. Eu não me lembro o detalhe da psicografia, mas eu lembro que no final ele diz que esse navio, esse barco está com dificuldade, mas no final ele diz, mas é Jesus que está no leme desse barco. Então, essa compreensão de quem está no comando é importante. Não vai isentar em nós a responsabilidade. Sim, claro. Porque Deus quer que a gente desenvolva. Mas é muita pretensão hoje do homem achar que ele tem tanta força assim. Ele não tem tanta força assim. O nosso livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, mas ele é limitado, ele vai se expandindo, né? Uma criança não tem um livre-arbítrio de um adulto. E nós ainda não temos o livre-arbítrio de um espírito puro. Sim. E aí quando você chega a Jesus, que tinha o maior livre-arbítrio, que se tem notícia aqui nessa terra, ele dizia assim, estou em sintonia com o Pai, faça a vontade do Pai. Quer dizer, apesar dele ter todo o livre-arbítrio... onde eu ia chegar, porque o pobre espírito, ele vai reconhecer... E era o Cristo falando. Ele vai reconhecer que do jeito que ele fez não deu certo. Então como é que eu vou fazer para dar certo? Tem que fazer o jeito de Deus. Aí começa a nossa dificuldade. Eu vou dizer uma experiência que eu estou tendo, como é que eu posso dizer? Que eu li nos livros e também foi testemunhado por pessoas, tá? Que é os 12 Passos. Os 12 Passos é um programa que foi lançado pelos Alcoólicos Anônimos, os 12 Passos,
que foi absorvido pelos comedores compulsivos, foi absorvido pelos narcóticos anônimos. Pelos vários AAs da vida, né? Sim. Vários grupos que queiram se reabilitar, né? Exatamente. Podemos dizer assim. E lá, nesses passos, que geralmente chegam pessoas que nem são religiosas, né? Tem religiosos desacreditados, que são pessoas que chegaram no último grau do alcoolismo, que não conseguiram na sua religião largar o alcoolismo, ou pessoas desacreditadas. E lá num dos passos tem um quando você se entrega à vontade a Deus. Que tenta e luta e faz do jeito e bota possibilidade. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? E tu fica lá buscando. E tem um passo lá que você entrega o problema a Deus. O que tem de testemunho de pessoas que quando fizeram esse passo mesmo, nem acreditaram muito em Deus. Mas não, agora entrego a Deus. Isso e vem uma solução que elas nem imaginavam. Isso nós vivenciamos semanalmente isso. Quando a gente não consegue, o Gilberto não consegue achar o palestrante para o próximo programa, a providência divina traz um e bota na nossa porta prontinho para a gente fazer o programa. Eu digo, acontece, nós somos testemunha da solicitude de Deus. Nós rimos bastante porque a semana passada na trilha, eu digo, foi muito engraçado. O que nós vamos fazer, Gilbertinho? Deixa na mão de Deus, não vou dizer essa expressão, a espiritualidade. A providência de Deus. A providência de Deus vai nos encaminhar. 5 minutos depois. Aí eu vi a página do WhatsApp, estava a Dorilda dizendo: estou em Criciúma, quero participar do programa. Porque eu fico lembrando a caridade, como São Paulo fala, né? Ainda que eu falasse língua dos homens, dos anjos. Aí quando ele começa a descrever a caridade, ele diz: a caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não enche de orgulho, tal. Mas ele diz que a caridade é paciente, você tem que esperar, e depois prestativa. Porque enquanto você espera, você tem que ser prestativo. Não pode ser uma espera, estorvo, né? Uma espera descompromissada. É uma coisa assim, vou deixar na mão de Deus, que Deus resolva. Não, existe alguma solução aí. Vou continuar o teu trabalho que vai vir. Existe uma solução, eu vou ficar atento. Eu não consegui sintonizar com Deus, porque eu ia falar depois que os pobres de espírito, eles mantendo essa relação com Deus, porque eles são chamados, eles começam a observar. Todo mundo pode escutar a Deus, não é um privilégio. A doutrina espírita, o Paulo de Tarso, quando ele fala na carta a São Paulo, né? A gente fala Paulo de Tarso a São Paulo, na carta aos Hebreus, lá ele diz que Jesus é o sumo sacerdote, o único mediador entre nós e Deus. Então, o único mediador entre nós e Deus é Jesus, que está no plano espiritual. E nós podemos ter essa relação com Deus direto. Por isso que não existe um sacerdócio formado na doutrina espírita. Hoje a gente está tendo a função de poder falar numa tribuna, por vezes não vai ter, mas não é alguém que vem aqui, eu vou intermediar você e Deus. Não. A doutrina ele vai auxiliar para que você tenha essa relação com Deus, e a gente deve ter, e tem, e você tem que ter essa relação com Deus. Aprender a ouvir o seu anjo da guarda. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e a doutrina em si, ela vai dar uma orientação como escutar o seu anjo da guarda, seu mentor, que ele está trazendo também essa relação com Deus. Por que não Deus? Quando o meu mentor se apresentou para mim, ele disse: olha, converse com Deus, fale com Deus, mantenha a relação com Deus. Se é com Deus, você vai me perceber, porque eu só vou poder falar alguma coisa com permissão dele. Nesse sentido. Então essa relação com Deus a gente tem que aprender a ter e manter. E o pobre de espírito, pelo sofrimento, ele pegou aquele jeito ali, né? Certo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Mas quando está tudo bem na vida é que ele pega. Eu vou dar um exemplo. Ele entra na reflexão, na introspecção, é que ele faz o contato com Deus. Eu anotei uma palavra aqui, que depois eu queria fazer uma pergunta para ti, Rogério, e para o Gilberto, para vocês talvez corrigirem-me se for necessário. Posso falar então? Eu só vou digitar para não esquecer o que eu vou falar. Eu também tenho que escrever, porque senão eu não esqueço. Mas olha só, quando tu fala da solicitude de Deus, que Deus está sempre presente nas nossas vidas, a gente tem certeza disso. Tu mesmo disseste, a gente sabe que Deus existe, mas a gente não cria essa relação com Deus. Mas Ele é solícito conosco, Ele está sempre nos prestando tudo aquilo que nós precisamos. E aí me veio, não sei, talvez a gente esteja intuído agora na hora, uma outra expressão que no mundo espírita a gente usa e é motivo de palestra, chama reforma íntima.
A solicitude de Deus está sempre relacionada ao movimento teu. Porque a gente pode pensar assim, me corrijam se eu estiver errado. Deus me ajuda, não é? Estou pedindo a solicitude de Deus. Estou sendo sincero, Deus me ajuda. Só que daí, na verdade, no meu dia a dia, eu não faço acontecer coisas que vão mudar aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Não sei se vocês estão me fazendo entender. Entendendo. Então, eu peço a ajuda de Deus, só que eu não movimento nada na minha vida. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Aquela regra. Quero que as coisas aconteçam diferente fazendo as mesmas coisas. Não faz assim. Quer passar no vestibular, não estuda. Deus me ajuda. Eu ia trazer esse... Tem uma pessoa que está nos assistindo agora que sabe do que eu vou contar. Dizer que estudou para uma prova. Dizer que se inscreveu para uma prova, para passar por um concurso público, mas não estudou. Sentou na janela para que a luz do raio do sol viesse até a prova dele. E aí, onde a luz do sol apontava a letra, ele marcava X. Rodou. Não estudou. A culpa é do sol. Não está vendo? Pediu a solicitude de Deus, mas não criou não estudou, não fez um movimento de mudança, sabe? Eu queria trazer essa reflexão, porque quando os pobres de espírito apareceram, os pobrinhos de espírito apareceram a Levi, são aqueles que já estão despojados de tudo. Eles já fizeram o movimento de vida deles. Diferente daqueles que chegam, quando aí Jesus faz a reflexão do rico, né? Ou do rico ou do vitorioso, né? Na verdade. Vitorioso. O que Jesus trouxe que é interessante, porque os sofredores já eram sofredores antes de Jesus chegar. Mas já estavam querendo mudar. Quando eles se apresentam para... Eles doam o seu trabalho. Jesus traz que o reino dos céus, né, o que eles estão passando, aquilo ali, tem um lado bom daquilo ali, e aquilo ali vai levar eles a viver o reino dos céus que está dentro deles. Mas é claro, você tem que, para entrar no reino dos céus, você tem que ter a túnica, né? Então a gente é o bem sofrer, o saber o aprendizado daquilo. Às vezes não precisa mais sofrer aquela lição, se você está aprendendo aquela lição. Então, essa relação com Deus, quando essa pessoa sofre e ela se despoja dessas vaidades, né? Porque tu imagina uma pessoa que sofreu um monte de coisa. Tu acha que uma pessoa que sofreu muita dificuldade, se ela tiver que mudar o padrão de vida, ela vai ficar apegada a isso? Vou ter que mudar o meu padrão de vida, mudar o tipo de carro que eu tenho, não tenho, vou ficar sem carro, na minha casa, agora vender. Uma pessoa que passou sofrimentos, dificuldades, toda a família, teve que vender os bens, ajudou. Então certas dificuldades que elas fazem com que a gente veja as coisas do mundo material, o valor que elas têm. Porque às vezes, por vezes, a gente aumenta o valor que aquilo no mundo material tem. Não que ele não tenha, ele tem que ter. Ele está no mundo material porque tem alguma função. Mas ele tem um valor correto daquilo. Mas eu queria, só para pegar essa questão da percepção, e eu volto ali, quando a gente tem uma relação com Deus, eu me lembro que eu tive uma depressão realmente profunda, e a pessoa tinha a ver também, a minha depressão tinha a ver com a mediunidade, né, com essa falta de relação com Deus. E a pessoa que tem essa bipolar, vem uma ideia numa hora, na outra hora vem uma ideia, depois tu tem uma certeza de uma coisa, depois não tem uma outra certeza. Isso é complicado. Mas com essa sofrimento que me veio, a depressão, as dificuldades que vieram, e esse aprendizado, eu não estou me colocando como um pobre de espírito, mas eu me coloquei como alguém que candidato a ser caiu, né? E estou me abraçando nesse Deus que eu reconheço que existe, que estava cuidando de mim, sempre cuidou, que eu não percebia, e eu busco compreender o que eu passei. E o que eu compreendi? Que toda vez que eu estou em oração, que eu estou tranquilo e vem uma ideia serena de uma coisa, eu fico pensando, guardo. Aí depois passa outro dia, eu já mudo de ideia, eu estou meio nervoso, acho que não é. Eu digo, peraí, já está mudando a ideia, mas eu estou... Por que eu estou ansioso? É o médico que começa a se reconhecer como é que o espírito se aproxima. Porque, como psicógrafo, eu estou escutando uma coisa, estou escrevendo. Mas o médium percebe se é um espírito ansioso, espírito tranquilo, uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa leviana. Você sente, né? Está conversando com um amigo nervoso, né? Você está do lado aqui, o amigo nervoso, tá, né? Então, quando eu estou orando e vem uma sugestão de Deus, que eu acho que venha, em um momento de paz, de emoção, até segunda ordem eu mantenho. Às vezes, não, meu filho, vai fazer aquele trabalho lá. E aí vem umas dificuldades, vem outras dificuldades, e vem uma ideia, não é para mim ir.
Mas essa ideia que veio para mim não ir, não veio na mesma serenidade, não veio na mesma paz. Isso é um roteiro seguro, tem sido um roteiro seguro para mim. Tem sido um roteiro muito seguro para mim. E eu confio que Deus orienta. Ontem tive uma experiência muito rica na nossa reunião mediúnica de um ex-trabalhador, está no plano espiritual, que veio fazer um chamado. Ó, meu filho vai fazer uma tarefa lá. A gente não pode detalhar, porque a gente participa dessas reuniões, elas são privadas, mas ela confirma aquilo que eu estava pensando. Se você confiar em Deus e buscar que Ele vai vir no momento certo te falar, tá, então vamos continuar aqui no caminho. Faz a tua prece, só tem que fazer prece, né? Porque se tu não abre um espaço para Deus vir falar contigo... Se for lá conversar com Ele, Ele não vai te dar, tu não vai entender o recado. Então, até que segunda ordem, não é interessante isso? Porque eu falo isso aí, porque muitas pessoas dividem isso comigo, e eu passei isso. Pai, eu tenho uma ideia, depois eu mudo de ideia, depois eu penso assim, eu já não tinha certeza mais disso. Faz a oração. Escuta. Não é que a gente não queira decidir pela pessoa, as pessoas pedem ajuda para nós e parece que a gente quer passar a responsabilidade para elas, né? Mas a responsabilidade é delas, a gente só quer ajudar como resolver. Então faz a oração. Quando tiver uma intuição sereno, tranquilo, é Deus te ajudando. Guarda ela, até que venha de outra forma. Tu que é bom de números no Livro dos Espíritos, não tem a passagem que fala que quando a primeira intuição é da gente. Ele diz que geralmente mas ele não é tão importante. O que é importante é ver se ela é uma boa intuição, se ela está dentro das leis divinas. Claro. Isso. Ele fala assim que às vezes é até bom não distinguir por vezes. Só que, sobre reforma íntima, o que ajuda a reforma íntima? A reforma íntima, ela ajuda a silenciar esse grande vilão que nos perturba, que é o orgulho. O obsessor não, é o nossas vontades, aquelas nossas vontades. Não que a vontade seja um problema, mas se a gente... Inclusive a vontade é importante, né? No nosso movimento. Ela é o motor do barco. Na verdade, a vontade é o que nos impulsiona a reforma íntima, né? É a vontade de mudar, né? Nesse termo mesmo, mas eu sei das vontades que tu está falando daqueles impulsos, né? Desejos, né? Se eu não serenar esse desejo, como é que eu vou ser receptivo a um caminho bom que eu quero ter? Se eu hoje reconheço que existe Deus, existe o anjo da guarda, que eu tenho uma missão que eu não sei ainda, quando eu vim lá do mundo espiritual e encarnei, eu tenho uma missão. Claro que é missão com a família, mas eu também tenho outra missão. E se eu não sei a missão, mas eu tenho que ter missão? E aí, como é que faz, né? A gente tem uma missão. Se você tem uma missão, aí tu não se lembra qual é a missão? Nós não somos espíritos missionários. Cada um de nós tem as suas pequenas missões a cumprir na Terra. Aliás, a gente brinca, né? Não, provavelmente eu... Né? Vocês dois talvez tenham missão, eu não tenho nenhuma missão, porque eu ainda sou assim. Não, a gente veio para a Terra com uma missão, que seja na nossa família, que seja com algum parente, que seja na casa espírita, não importa. Nós temos, no plano de Deus, nós temos uma missão. Ela não é uma missão como uma Madre Teresa de Calcutá, ela não é uma missão como uma Irmã Dulce, como um Divaldo, né? Que vai como um Bezerra de Menezes. Não, a nossa missão é, junto na ordenança do mundo, do universo, promover alguma coisa, e promover alguma coisa boa. Tanto é que os espíritos dizem na resposta ali dos pais, é uma missão. Sim, é uma missão. Cuidar com a missão de educar os filhos. Tu imagina, tu acha que lá no mundo espiritual eles dizem assim, não, tu vai para o mundo para badernar. Não, a tua missão vai ser badernar. Não existe. A missão sempre é positiva. Tu sabe onde os espíritos pegam e a gente faz que a gente não fique nem orgulhoso por causa disso? Que ele diz que os corais têm missão que eles nem sabem. Os corais singelos. Quando ele fala que... Não é coral que canta, é coral. Perdão, aqueles seres aquáticos que se reúnem. Os corais. Eles estavam dizendo que todos... Não, porque pode ser a minha família, porque a minha mãe é coral, então outros corais lá de Nova Veneza. Certo, mas puxou. Mas é um exemplo que está no Livro dos Espíritos, dizendo que todos os seres, qual é a função de estar reencarnado? Né? É fazer a vontade de Deus, das coisas materiais. Então todos os seres, eles estão aqui na Terra desempenhando uma função. A diferença é que à medida que nós espíritos vamos evoluindo como ser consciente, a gente vai começando a ter mais consciência do que tem que fazer e mais responsabilidade. Mas só para juntar essa questão da missão, o Livro dos Espíritos diz que cada um de nós tem, não é cada espírita e todos nós. E nós temos a missão, e a gente programa no mundo espiritual, a gente não lembra? E aí? Aí eu me perguntei no dia que eu li, né? Eu digo,
Para isso está longe da guarda o teu mentor aí, para te manter essa relação com ele, né? Porque às vezes a gente vai para outra cidade, às vezes a gente vai para outro local, né? E às vezes a gente tem que tomar uma decisão, se vai ou não vai. Então, olha a importância de a gente estar sintonizado com Deus, para que a gente possa, se eu sou um pobre de espírito, se eu sou uma pessoa que reconheceu que do meu jeito, né, é o meu caso, né, do meu jeito não dá certo, do jeito que eu fiz eu quebrei a cara, né? Se eu reconheci que o meu jeito não está dando certo, então eu preciso estar atento para saber onde Deus quer que eu vá, nesse sentido. Eu lembrei de uma fala que vai encaixar com outra que eu queria dizer assim, numa palestra do Haroldo Dutra, que está na internet, ele fala assim, que Deus está sempre com a gente, né? O Cristo, Deus estão sempre com a gente. Eu vou lá fazer uma coisa boa, Deus está comigo. Eu vou lá fazer uma coisa ruim. Pare um pouquinho. Eu te respeito, mas daí coisa ruim eu não compactuo. Então, Deus está sempre contigo, mas Ele não compactua com as tuas coisas que tu queira fazer de forma ruim. Obviamente, quando tu te vira para Deus e diz, eu quero estar contigo e transformar a minha vida em coisas boas, com certeza Ele estará contigo. Ele vai estar, Ele já está, mas daí traz a tua mente, porque existem aqueles adesivinhos, né, de carro que dizem, Deus é fiel. Eu imagino assim, né? Quando meu time perde, será que ele não foi tão fiel comigo? Mas tem um conceito diferente, tá? Posso falar sobre Sim. isso? Eu vejo grandes personalidades espíritas, como a Sueli Caldas Schubert falando sobre isso, mas depois que eu escutei o Haroldo e eu vi ali na Bíblia, eu entendi. É porque o conceito de Deus é fiel, é que quando Deus faz um pacto, uma aliança com o povo de Israel, ele faz uma aliança, quando ele faz esse pacto, essa aliança, ele diz que ele sempre vai ser fiel naquilo que ele fez da aliança. Ele é o do casal que se mantém fiel. Ele é fiel nesse sentido. Fiel de manter o pacto, a aliança que ele teve. Até por isso que Jesus veio, foi no deserto para reviver aquelas três provas, representando as provas que o povo... Que a aliança simbólica. Tudo. Quer dizer, Jesus veio para refazer uma nova aliança. Mas para fazer uma nova aliança, ele teve que quitar a aliança que o povo não tinha feito. Porque na proposta Deus era fiel. Então esse fiel é nesse sentido. Sim. E a gente pega que é fiel no sentido que o Deus tem que seguir nós, né? É só uma... o que não sei de simbolizar também que as leis divinas, elas são perfeitas, né? A gente é que tem que se ajustar a ela não vai se ajustar a gente, né? Para seguir aqui o roteiro, para a gente não se perder na historinha, porque a gente até falou do Mateus, né? Que ele criticou aquelas pessoas que procuraram. Então Jesus esclareceu, segundo a obra de Humberto de Campos, Jesus esclareceu por que são importantes os pobres de espírito, né? Que eles quebraram o orgulho, eles estão com... Ele fala uma forma bonita, os seus corações são como a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e dos valores mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Nossa, né? Mostrando que os corações estão prontos. Estão, aquela parábola não é parábola que uma semente caiu na terra, outro caiu na... Os corações estão prontos. Então, depois que Mateus ouve aquilo ali, segundo o livro, já vem os outros apóstolos e diz, Jesus, tem uma multidão, tem um monte de gente lá fora. E Jesus sai da casa de Mateus, atravessa a cidade e, como diz lá em Mateus capítulo 5, vendo a multidão, subiu ao monte, aproximaram-se dele seus discípulos e, abrindo sua boca, ensinava dizendo, começando com bem-aventurados, os anaveiruar. Bem-aventurados aqueles simples que se curvam quando a vontade de Deus passa, quando o sopro de Deus passa, se curvam na direção que Deus quer. Então Mateus, ele teve um entendimento mais ampliado ainda. E aí ele se emociona, conforme o livro fala, e de lá ele vê os três, o grupo que foi mais duro, né? Ele foi meio duro, e principalmente aqueles que ele falou pessoalmente, ele vê aquele grupo, todos emocionados, e a gente fica imaginando, né, a corrente de vibração que estar próximo de Jesus, e ele vai lá e abraça eles, e reconhece. E agora eu conto essa história do Levi, porque é o seguinte, se a base do Evangelho é as pessoas simples, o próprio Levi era um homem estudado. O próprio Levi era alguém que foi convidado para fazer o Evangelho e tinha cultura, escrevia
escrever naquela Que era época. raro naquela época. Imagina, é uma coisa fantástica. Por isso, olha aqui, Allan Kardec, assim, é fantástico o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito a missão dos homens inteligentes na Terra. Está dentro do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Lá Allan Kardec vai dizer a missão do homem inteligente. Que o homem inteligente ele tem uma ferramenta. E essa ferramenta, se ele servir a Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. Porque a ferramenta dele é a inteligência. Então, Levi, ele foi importante para o Evangelho também. Ele não passou um sofrimento, como muitos daqueles tiveram que ir para seguir a Deus, né? Muitos passam, né? Algumas pessoas têm que chegar último, como a gente falou, né? Último grau do alcoolismo, outra pessoa chega a uma doença muito rara, as pessoas precisam estar com bastante dor. Há pessoas que despertam antes. Não é ruim, o importante é o despertar. Então, Levi despertou para esse chamado e usou a sua inteligência a benefício da vontade de Deus. Ele reconheceu Deus, então ele está dentro dos pobres de espírito. Interessante, né? A função do homem inteligente na Terra. Muito bem colocado. Rogério, olha só, 7 horas, passou 1 minuto, o tempo passa, a gente começa a conversar quando vê, e aí você tem aí a oportunidade de concluir esta temática, né? Você trouxe, a gente já aproveita para agradecer por ter trazido e nos permitir essa reflexão. Suas palavras finais. Bom, agradecer esse convite. Pelo que vocês falaram ali, também pode ter um sopro do... Sim, a gente recebe as inspirações. Pode ser, também para mim foi importante. Porque foi uma missão pequena, mas hoje foi uma missão. Porque eu me preparei, pensei a semana sobre vim aqui. A gente, para tentar receber a intuição, captar a intuição, a gente quer estar melhor. Para estar melhor, a gente se vigia um pouquinho mais em casa. É interessante, né? O beneficiado sempre acaba sendo também a gente. E o que eu queria acrescentar, vamos ver, nessa fala, é que hoje, né, na nossa fase evolutiva, onde nós estamos aqui no planeta, ora nós estamos estendendo a mão, ora nós estamos pedindo também. Né? Faz parte da nossa vontade. Então todos nós passamos por dificuldades, sofrimentos. De certa forma nós somos pobres de espírito nesse sentido, de passadores. O que a gente tem que aproveitar, esse momento que a gente passou de dor, de dificuldade, viu que aquele passo que a gente estava dando não está dando certo, a gente se atentar e continuar uma relação boa com Deus. Porque nessas horas Deus estava junto. E a gente começa a reflexionar, puxa vida, se eu tivesse feito aquilo ali, podia ter dado certo materialmente, mas eu ia continuar comprometido com as ações do mal. Então, essa ideia de que todos nós, a proposta de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, quanto tantas outras, pacificador, todas elas cabem em nós, é para a gente refletir e a gente usar da oração e da intuição e da certeza que Deus mantém com nós a relação. A gente não tem que se... mas Deus é tão grande, Ele não vai se perder tempo comigo, Jesus está muito ocupado comandando o governo do planeta, o governador ele está muito... Não, isso aí é visão que nós temos de governadores nossos. Jesus, ele se preocupa pessoalmente com a gente. Então essa é uma coisa muito importante para a gente colocar na nossa vida. Essa é uma coisa que eu estou recebendo de mim mesmo, para a gente colocar. E eu desejar para vocês, para esse trabalho continuar, né? É muito gratificante ver esse esforço, essa alegria. Eu cheguei aqui, todo mundo alegre para fazer o trabalho, sorridente, e isso traz uma energia boa. A gente se sente à vontade aqui, a gente se sente sintonizado com Deus. E agradecer vocês por essa oportunidade. Bom, eu acho que é isso aí. Edson, tudo ok? Estou sem palavras. Eu queria agradecer a profundidade dos ensinos que o Rogério trouxe hoje para nós. Lembrar do pobre do espírito e entender realmente dessa curvatura do corpo frente às vontades de Deus, né? O vento nos
nos passando, mas eu queria dizer assim que a gente não muda de uma hora para outra. A gente também tem que ter paciência com a gente, mas é necessário que a gente peça a Deus ajuda, porque sozinho a gente não consegue. A gente brinca aqui nas palestras, o Haroldo Dutra sempre diz que uma tendência só a gente pode levar 4, 5 encarnações para arrumar. Então, é difícil mudar? É muito difícil mudar, mas é necessário a mudança. E ela nunca vai acontecer assim como uma grande explosão, ela vai acontecer de pequenas coisas. Ela vai acontecer quando tu ajudar alguém com a sua bolsa, passar alguém na fila na sua frente, parar o carro na faixa de pedestre. É obrigado, mas a gente não faz na maioria das vezes. Então, esses pequenos movimentos já vão começar a fazer com que o vento de Deus faça a gente bailar conforme Ele quer. Como vocês já disseram tudo, não tem mais nada que dizer, a não ser convidá-los para a próxima semana estar conosco aqui e participar da reflexão que a gente vai fazer. E aqueles que nos acompanharam durante a semana, né? Porque esse programa está gravado aí permanente na nossa página. Continue conosco sempre. Muito obrigado.